noite, irmãos. Graças e paz a todos. Irmãos, vamos estar abaixando nossas cabeças, vamos estar orando. Hoje é um culto especial, um culto de abertura de missões, campanha de missões nacionais 2020. Temos a missionária Edna aqui conosco, vem lá de São Paulo. E com certeza será um culto abençoado nessa noite. Vamos estar orando, irmãos. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por este momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de nós podermos estar na Tua casa novamente, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada irmão aqui, pela vida de cada irmão que está nos assistindo, Senhor Deus, na live. Senhor, esteja abençoado nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor venha falar aos nossos corações, Deus. E que seja um culto abençoado. O Senhor possa usar a vida da missionária Edna para falar aos corações da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco, Senhor Deus, durante esse culto. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor Deus, e te agradeço. Amém. Amém. Nós vamos estar assistindo, irmãos, esse vídeo é da abertura da nossa campanha deste ano. Um vídeo muito bonito. Eu pedi para o Mateus estar colocando para nós.
Graças e paz, igreja. Que bom estar aqui junto. Ai, que saudade que a gente fica de poder estar junto, de poder estar falando de missões de novo. É muito bom, né, irmãos? Ai, como é bom. E a gente começa hoje a nossa campanha de missões nacionais, né? A nossa abertura aqui. A gente não falou do tema. Vocês sabem o tema? Tem uma cola ali. Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Que tema maravilhoso, né? Essa música falou várias vezes, né? Porque Ele me amou. A gente vai amar, a gente vai orar, a gente vai servir, né? O tema de missões nacionais esse ano é esse. Porque Ele me amou. E o versículo... O versículo é bem facinho também, né, irmãos? 1 João, né? 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Facinho de decorar esse versículo, né, irmãos? E com a glória de Deus a gente vai fazer uma campanha bonita. A gente vê que Deus tem algo muito grande ainda, né? Apesar do Covid, de tudo isso que tem acontecido no mundo, irmãos, a obra missionária não parou. A obra missionária tem avançado. E vamos continuar avançando para a glória de Deus. Amém? Vou passar a palavra para o Moeb, né? Ministério do Louvor. Estará nos abençoando com os louvores nesta noite. Graças e paz, meus amados. Como o irmão José Carlos falou, a obra missionária não parou e não para mesmo, não para. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que mesmo preso, amarrado a correntes, a boca dele não estava amarrada, né? Não estava costurada, então ele falava do evangelho mesmo preso. Nós temos tido lives com pessoas que estão conhecendo o evangelho nesses dias de pandemia. Saiba você, que é nesses tempos também que Deus está realizando a sua obra, né? Vamos continuar cantando. Ele nos deu uma visão. E nessa visão nós devemos viver. Vamos proclamar Jesus e cantar, celebrar aquilo que Deus tem feito e faz. Grandes coisas Deus tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Se você quiser, fique em pé onde você está, tá bom?
de aqueles que estão alegres pelo que Deus tem feito, né? E o pastor, juntamente com os irmãos que fizeram o treinamento, né? De multiplicação de igrejas, de trabalho de pequenos grupos, tem atuado nesses últimos dias, através de lives, orando com famílias, pregando a palavra, compartilhando de Jesus. Tem algumas delas que estão aqui hoje, né, pastor? Nessa noite? Vamos lá, vamos ver lá atrás, né? Tem um grupo lá atrás. Olha aquele grupo lá, meus irmãos, dê uma olhada lá. Aquelas pessoas que estão conosco ali, estão acompanhando, o pastor tem acompanhado, os irmãos também que foram preparados para isso, estão fazendo isso. Tem mais alguém? Aqui à minha direita, ao meio, à minha esquerda, não mais. São aquelas ali mesmo que foram convidadas, estão conosco. Sejam bem-vindas em nosso meio. Que o Senhor abençoe vocês. Que a palavra do Senhor entre no coração de vocês, na mente. Faça uma transformação de vida completa. É a nossa oração, nosso desejo, tá bom? Vamos lá. O segundo canto que a gente vai cantar, o Senhor, a sua glória vai sendo realizada e acontecendo, né, em toda a terra, enquanto o seu povo cumpre a sua palavra, obedece o seu mandar e realiza a sua obra. Esse cântico fala sobre isso. Vamos cantar? Meu coração tem anseio, Senhor, que assim seja o anseio de cada um aqui. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O quanto que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que tem obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, frutos de um avivamento. Ó, faz chover,
de o teu povo que clama, Senhor. Se o meu povo orar, me buscar, então faça esse clamor nessa hora pela nossa nação, por todos os cantos dessa nação, por toda a vida que existe sobre essa face desse pedaço da terra que nós chamamos de Brasil. Clame pelas pessoas, pelas vidas que conheçam a Jesus, que venham fazer parte do reino dele, no nome de Jesus. É a nossa oração agora. Amém. Podeis assentar. Eu estou chamando agora a missionária Edna. No início do ano, o esposo dela, o pastor Enoque, esteve aqui com a gente, né? Foi uma bênção. Agora a gente vai ter ouvido a missionária Edna. Ela é missionária aqui, né, da nossa junta de missões missionárias, vai estar compartilhando um pouco com a gente. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela vida da missionária Edna, Pai. Muito obrigada, Pai amado, porque o Senhor tem cuidado, Pai, da vida desse casal tão abençoado, Pai. Ele tem sido bênção no nosso meio, Pai. Abençoe agora este momento, Senhor, que você possa estar usando a vida dela para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que honra estar aqui esta noite. Pastor Joelson. Pastor, muito obrigada. Na verdade, o meu marido deveria estar aqui esta noite, mas como não foi possível, eu me sinto honrada de conhecer os irmãos. Ele falou muito bem, foi muito bem recebido aqui, a última vez que ele veio. E somos amigos, principalmente meu marido e o José Carlos estão juntos orando, porque vamos ao sertão. A Márcia vai também, né, Márcia? Então o nosso relacionamento, a nossa amizade tem se aprofundado a cada dia, e eu me sinto honrada em conhecê-los pessoalmente e conhecer a igreja também. Eu quero saber até que hora vai o culto, por favor? Até as 7. Ok. Não posso me empolgar. É interessante que quando a gente fala sobre missões, é tão empolgante, é tão apaixonante, que se alguém não me cortar, eu vou ficar aqui muito tempo falando. Mas eu quero respeitar o horário e eu quero voltar, viu, pastor? Outra vez aqui para estar com os irmãos. Queridos, nós estamos numa campanha vibrante, que já começou em algumas igrejas e com certeza será uma campanha extraordinária. E eu quero nesta noite falar a respeito de um tema que me foi passado. Jesus Cristo mudou meu viver, e esse tema alegrou demais o meu coração, porque eu pude fazer uma retrospectiva da minha vida, de quem eu era e quem eu sou. E a minha oração é que nesse momento que nós vamos conversar a respeito da palavra do Senhor, você também tenha essa oportunidade de fazer uma retrospectiva sobre a sua vida, quem você era e quem você é hoje. Mas antes, eu quero, Mateus, eu vou usar aqui, sim? Eu quero mostrar para os irmãos a minha família. Será que eu estou usando o lado certo, Mateus? Os que eu conheço são... O passador era um pouquinho diferente. Esse aqui é mais bonitinho. Uhum. Obrigada. E aí eu quero rapidamente apresentar aos irmãos a minha família. Eu não sei se Enoque mostrou, o pastor Enoque mostrou da outra vez. Essa é a nossa família. Quando você ora por uma família missionária,
você está orando pela minha família. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque as suas orações têm chegado ao trono da graça de Deus. Deus tem nos coberto, Deus tem nos abençoado, Deus tem guardado as nossas vidas de modo muito especial. Enquanto nós cuidamos das coisas dele, ele tem cuidado de nós. E você tem parte nisso. Ontem a nossa filha do meio se casou e Deus abençoou grandemente. E eu tenho certeza que nós temos aqui esta noite homens e mulheres que oram pela obra missionária e de modo muito especial pelos missionários. Tem ali o André, que é o nosso primogênito, a Sara, a da ponta, que casou ontem, e a Rebeca, que é a nossa caçula. Eu e Enoque estamos casados há 29 anos. O ano que vem nós completaremos, se Deus quiser, 30 anos. Aquela foto ali, ela justifica o que nós fazemos hoje. Eu vou resumir para ganhar tempo, mas o nosso primeiro campo foi para plantar. Nós plantamos uma igreja em Santa Lúcia, perto de Araraquara. Depois de 3 anos, o Senhor nos levou para o Vale do Ribeira, numa cidade chamada Jacupiranga, bem no meio da mata. Interessante que nós saímos de Santa Lúcia, a terra da cana de açúcar, e Deus nos levou para a terra da banana, Jacupiranga. Ficamos lá na zona rural, no meio do mato. A princípio nós achávamos que só havia mato, mas Deus tinha gente para salvar ali também. E ficamos durante 3 anos revitalizando uma igreja de 87 anos. Depois o Senhor nos levou para Cajati, a fim de também revitalizar uma igreja. Estávamos lá há 6 anos e o Senhor nos traz de volta para São Paulo. A princípio aquilo causou no nosso coração algumas dúvidas, alguns conflitos surgiram, porque Deus nos tira da linha de frente, da batalha, plantando, cuidando de gente, e nos traz de volta para São Paulo para mobilizar. E aquela foto, irmãos, Enoque estava vestido de palhaço, era Natal, nós estávamos numa fazenda, muita pobreza naquele lugar, e nós não só falávamos de Jesus para as pessoas, mas também levávamos compaixão e graça. E Enoque, ele não se conformava, porque ele queria entregar presentes, porque os nossos filhos e outras crianças tinham presente de Natal. E eu me lembro que ele fazia um esforço muito grande, e muitas pessoas se envolviam conosco. E aí a gente presenteava as crianças com brinquedos, as famílias com cestas básicas. Então ali, nós já estávamos mobilizando. E nós não sabíamos que lá na frente, Deus nos traria para São Paulo para mobilizarmos. E eu quero que vocês... leiam para mim, por favor, o que está escrito ali. Vocês podem me ajudar? Vamos lá? Mobilizar é promover e sensibilizar o coração de alguém, motivando, estimulando e impulsionando o outro a amar aquilo que você ama. Exatamente. Deus viu no nosso coração que nós amávamos, apesar das nossas limitações, nós amávamos aquele povo. E por conta deste amor, nós mobilizávamos outras pessoas para amar aquilo que nós amávamos. Os irmãos conseguem entender? Por que Deus nos tira da linha de frente como plantadores e nos traz para mobilizar? Então, quando você conhecer um missionário mobilizador, saiba que ele tem um chamado muito especial de Deus. Porque ele atrai, ele traz para perto, ele convoca o povo a se apaixonar por missões. E algumas estratégias que nós utilizamos são as viagens missionárias. Nós levamos a igreja para o campo e trazemos o campo para a igreja. Essas fotos mostram viagens missionárias que temos feito, nessa em especial, para o sertão.
pessoas são discipuladas, pessoas são alcançadas por Jesus. E muitos têm tido em todo o estado de São Paulo o privilégio de nos acompanhar, de estar. Nós temos tido o privilégio de termos irmãos de todo o estado de São Paulo conosco. Muitas pessoas estão sendo salvas, estão sendo transformadas. Igrejas do estado de São Paulo estão fazendo discípulos em muitos lugares quando participam de viagens missionárias conosco. E eu quero interromper um pouquinho esse slide, porque eu quero conversar um pouco com os irmãos a respeito desse tema. Jesus Cristo mudou meu viver. E eu vou procurar atrelar ao tema da campanha de missões nacionais, que é um tema lindo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2. Eu acredito, irmãos, que nesta noite eu não vou falar nada de novo para os irmãos. Você não vai sair daqui com informações novas. Mas, assim como aconteceu comigo, eu creio que você vai sair daqui renovado. Porque a palavra de Deus faz isso nos nossos corações. Amém? E eu particularmente sou apaixonada por esse texto. E eu quero ler o finalzinho do 19. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Feche os seus olhos por um instante. Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço pelo privilégio que o Senhor me dá esta noite. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor mesmo fale aos corações aqui presentes. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Apesar das minhas limitações, eu me coloco ao teu dispor para ser usada por ti nesta hora. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus queridos, todos nós temos uma história. É verdade ou não é? Uma história que começou quando você foi gerado, quando você foi feito de um modo, como a Bíblia mesma relata lá em Salmos, de um modo maravilhoso. Quando você estava no ventre da sua mãe, quando você nasceu, quando você foi crescendo, aprendendo, você foi construindo uma história. As coisas que estavam à sua volta contribuíram, as pessoas que estavam ao seu redor contribuíram, a escola, os lugares que você frequentou, a igreja. Eu não sei qual é a sua história. A única certeza que eu tenho é que se nós estamos aqui esta noite, é porque Deus tem uma história para todos nós, uma missão a ser cumprida, e ela ainda não terminou. Porque quando essa história terminar, ela vai continuar lá no céu, amém? Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos sendo transformados dia após dia. Então agradeça a Deus pela história da sua vida. Pode ser que a sua história seja uma história triste, ou seja uma história feliz, eu não sei. Mas se você tem Jesus no seu coração, eu tenho certeza que assim como a minha história, a sua história foi transformada pelo Senhor. E aquilo que ainda não completou, de repente você está aí pensando, mas eu ainda não tive aquilo que eu desejei, eu não fiz aquilo que eu me propus a fazer, é porque a história ainda não acabou. Então Deus certamente continuará fazendo na sua vida aquilo que está no coração dele. Jesus Cristo mudou o meu viver completamente, irmãos. Eu sou filha de ateu.
Meu pai ensinou na minha casa que não existia Deus. Deus para nós não tinha significado. Essa palavra não fazia diferença. Meu pai era o meu herói. As histórias que ele me contava eram as histórias que eu acreditava. Até que um dia, aos 14 anos de idade, na escola, uma menina chamada Fabiana me contou uma história diferente sobre um Jesus que para mim não tinha significado. Só que o jeito que ela contou aquela história me fez ficar curiosa. Porque meu pai dizia que esse Jesus, esse Deus, não significava nada. Mas eu via que nas palavras daquela menina, esse Jesus que ela estava me apresentando era especial, era diferente. E ela brilhava os olhos quando ela falava nesse Jesus. E eu vou resumir porque não dá tempo. Foram 3 meses ouvindo a Fabiana falar desse Jesus, que mudou a vida dela, que mudou a casa dela, a família dela. E nós tínhamos na minha casa uma infância muito boa. Meu pai tinha condições financeiras, mas não tinha paz. Todas as noites, às 18 horas, os meus pais brigavam muito. Nós, os 7 filhos, precisávamos guardar todas as facas, tudo que era pontiagudo, porque todas as noites havia briga, havia choro, havia muita tristeza. E eu comecei a contar para a Fabiana isso. E ela dizia que aquele Jesus podia transformar a minha família. E eu comecei a acreditar. Eu comecei a pensar nessa possibilidade. Até que um dia ela me convidou, e já havia me convidado várias vezes, e meu pai nunca havia permitido. E eu me lembro que todas as vezes que eu queria algo do meu pai, eu chegava pertinho dele, ele já tinha os cabelos brancos, e passava a mão nos cabelos dele. E ele me perguntava: o que você quer? Eu falei: pai, por favor, deixa eu ir à igreja, só para saber como é. Eu prometo que eu não vou deixar ninguém falar besteira, coisas bobas, que eu sei que o Senhor já me ensinou e eu não vou mudar de ideia. E meu pai deixou. Só que naquele domingo de manhã havia um velório na igreja. E eu não sabia. E a Fabiana não me contou porque ela não sabia quando seria a próxima vez que eu iria à igreja. Foram 3 meses pedindo para que meu pai deixasse, ele nunca deixou. E exatamente naquele dia, um velório. Irmãos, quando eu cheguei naquela igreja, eu pensei: mas é isso que é a igreja? É isso que ela faz? Só que os velórios que eu conhecia, irmãos, eram diferentes. Havia desespero, havia pessoas desmaiando, pessoas sendo socorridas para os hospitais. E naquele velório as pessoas cantavam, e as pessoas falavam de um Jesus do mesmo jeito que a Fabiana falava, diferente do que meu pai dizia, ensinava para mim e para os meus irmãos sobre esse Deus. E eu me lembro que a minha atenção se voltou para o caixão de uma criança de 4 anos que havia morrido. Estava escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu quis saber quem havia escrito aquelas palavras, que para mim era só uma frase bonita. Só que estava escrito Jesus ali. E a Fabiana me apresentou o plano de salvação dentro do velório. E naquela mesma hora eu aceitei a Jesus como meu Salvador. O meu pai já era idoso. E eu não queria que meu pai morresse e fosse para o inferno, porque ela me falou de 2 lugares. E eu queria que meu pai tivesse essa vida eterna. E eu achei que se eu aceitasse a Jesus como meu Salvador, através de mim, porque era assim que a Fabiana me ensinava, a minha família seria transformada. Quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu pai. Meu pai falou assim para mim: os crentes fizeram lavagem cerebral em você. Nunca mais você vai pisar o pé numa igreja.
Irmãos, foram 3 anos. 3 anos sem poder ir à igreja. Mas 3 anos sendo amada por uma igreja que eu nem conhecia. Bíblias, eu ganhava Bíblias que eram queimadas, eram rasgadas. A Fabiana cuidou de mim, me ensinando na hora do recreio. Nós não estudávamos na mesma sala, mas eu não via a hora de bater o sinal, de ficar perto dela e ouvir as histórias sobre Jesus. E durante 3 anos foi assim que eu fui discipulada. Quando eu completei 17 anos, eu criei coragem, porque eu aprendi que quem não deixa pai, mãe, irmãos por amor a Jesus, não é digno dele. Mas eu não queria ser uma filha rebelde. Eu apenas estava entendendo que eu precisava enfrentar o meu pai e dizer para ele que esse Jesus que agora eu conhecia podia mudar a vida dele, porque havia mudado a minha. E eu precisei enfrentá-lo. E eu tinha um sonho, irmãos. Eu seria, naquele ano, eu iria prestar vestibular para ser advogada, fazer direito, né? E era sonho do meu pai. Ele queria ter uma filha advogada. Mas, naquela semana, quando eu resolvi enfrentar o meu pai, eu disse para ele: pai, hoje eu vou para a igreja. E eu fui à igreja contra a vontade dele. Não sabia o que iria acontecer na volta. Estava acontecendo um culto missionário. Eu nem sabia o que era missões. Mas aquele missionário falava de um poder, falava de um evangelho, falava sobre boas notícias que transformava a vida das pessoas. E naquela noite, quando ele fez o apelo, eu levantei a minha mão, sem saber o que ia acontecer dali para frente, e no meu coração eu disse: eu não quero, eu não vou ser advogada, eu vou ser uma missionária. Quando eu cheguei em casa, eu chamei o meu pai, ele estava com muita raiva, não queria falar comigo. Eu falei: pai, eu preciso falar com o senhor, porque eu tomei uma decisão. Eu não vou ser mais advogada, eu vou ser uma missionária. Naquela noite, irmãos, eu não apanhei como todas as outras vezes. Naquela noite, meu pai olhou para mim e me disse: você morreu para mim. A partir de hoje, eu não tenho mais uma filha chamada Edna. A igreja que cuide de você. E foi exatamente isso que aconteceu. A igreja cuidou de mim. A igreja passou a ser a minha família. Foi muito difícil. Muito difícil. Mas a igreja, com o passar do tempo, ela reconheceu o meu chamado missionário. E ela me enviou para o seminário. E Deus foi mudando a minha vida. E eu tinha mais um sonho. Eu queria casar com um pastor. Porque agora está fora de moda, né? Casar com um pastor. Mas era meu sonho. Porque os meus pais brigavam muito. E a família pastoral, claro, tinha problemas, mas era uma família feliz. E além de Jesus, eu achava que casando com o pastor eu ia ter uma família perfeita. Vocês viram que marido lindo que Deus me deu? Sim? O missionário mais bonito da Junta de Missões Nacionais. Irmãos, Deus transforma vidas. Deus transforma, liberta, restaura. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. Independente de qual seja a sua história, Deus está aqui esta noite. E Ele conhece o seu coração. Ele sabe qual a sua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Você tem tentado, tem buscado tantas coisas. E eu quero afirmar para você que nenhuma delas vai poder fazer na sua vida aquilo que você quer e sabe que precisa ser feito. Só Jesus. A transformação começa na nossa vida quando nós nos relacionamos com Deus. Na minha vida foi assim, através da Fabiana. E talvez, se você pudesse, se nós pudéssemos parar o culto esta noite, só para ouvir os testemunhos dos irmãos, eu tenho certeza que Deus falaria de forma extraordinária. É necessário nos relacionarmos com Jesus para sermos transformados. Lembram-se de Maria e José, os pais de Jesus? Pensa aí na vida deles, tudo que foi acontecendo.
sobre a história da vida deles. Os discípulos, cada um deles, profissão, jeito de ser, suas histórias, suas realidades foram transformadas e eles passaram a ser aqueles que anunciavam as boas novas, porque aprenderam com Jesus. Paulo, se fôssemos falar de Paulo aqui esta noite, tem uma história mais linda de transformação do que de Paulo, irmãos. As nossas histórias são lindas também. A mulher samaritana, lembram-se daquela mulher lá na beira do poço, que se relacionou com Jesus, conversou com Jesus? E você que está aqui esta noite, a sua vida também, assim como eu. Antes nós éramos só o José, a Maria. Hoje nós somos filhos de Deus, amém? Isso alegra o seu coração? Como era a sua vida antes de Jesus? Como é hoje? Porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha. E eu vou tentar juntar. Eu estou olhando para aquele relógio, está me dando desespero. Mas vamos lá. Queridos, quando o José Carlos leu com os irmãos o nosso verso tema, a divisa, né, que está lá em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Fica muito claro que nós temos aí, João deixa isso claro, nós temos uma afirmação e nós temos uma resposta. Nós amamos a Deus não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós escolhemos. Se dependesse de nós, irmãos, nós não estaríamos aqui. É verdade ou não é? Mas porque Ele, Deus nos amou, nós como resposta, o amamos também. Não tem amor, não tem nada que nos faça, que nos atraia para perto de Jesus, a não ser o amor dele por nós. E a base da campanha de Missões Nacionais 2020 é exatamente o grande amor de Deus. Márcia, se isso não for suficiente para motivar a sua igreja a fazer a campanha, então não faz sentido ter campanha. Nós vamos falar durante toda a campanha sobre 4 fases, ou melhor, 4 ênfases. Quais são elas? Quando você vê a palavra amor, você tem lá, porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu reparto. Então essas serão as 4 ênfases que durante toda a campanha de 2020 os irmãos vão ouvir aqui. E eu tenho certeza que o José Carlos e a Márcia vão nos contar sobre a vibração, sobre a alegria dos irmãos participarem dessa campanha, porque ela será baseada no grande amor de Deus, que mudou a minha vida e mudou a sua vida também. E aí eu quero pensar rapidamente sobre algumas razões que revelam que Jesus Cristo mudou a nossa vida e que Jesus Cristo continua sendo o mesmo e por isso Ele continua transformando vidas. Jesus Cristo mudou o meu viver quando morreu em meu lugar. Você pode falar junto comigo, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a primeira razão, irmãos. Jesus Cristo mudou o meu viver quando Ele morreu no meu lugar. Esse é o verso mais lindo de toda a Bíblia. Deus amou você. Deus ama você. E é por isso que Ele deu a sua vida lá na cruz. Para que você não fosse para o inferno. Para que eu não fosse para o inferno. Nós estávamos separados de Deus. Não havia chance para nenhum de nós. De repente você pensar, mas eu sou tão bonzinho. Mas eu sou uma pessoa importante. Mas a minha família... Não, irmãos, foi pura graça. O
permitiu que eu e você, cada um de uma forma diferente, conhecêssemos a Jesus. Romanos 3:23 diz que nós estávamos separados por causa do pecado, da glória de Deus, de graça. Jesus se ofereceu em nosso lugar e nós o recebemos, nós o aceitamos como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Assim, recebemos uma vida nova, uma vida abundante. Ainda que você tenha problemas, tristezas, a vida que Jesus oferece para nós esta noite é uma vida abundante. Uma vida que quando vem a pandemia, nós continuamos focados em Jesus, olhando para Jesus. Uma paz que as pessoas não entendem, que vem somente de Jesus para nós. É pura graça de Deus. João 1,12, eu acho que você conhece também. Quem não conhece esse verso? Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você lembra o que diz lá? João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, olha que bênção. Isso não pode ser um clichê na sua vida. Você é filho do Deus poderoso, o Deus do universo, o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus soberano. Isso precisa fazer diferença na sua vida. Afinal de contas, Jesus Cristo mudou o seu viver. Com a morte de Jesus, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo é que vive em nós. Nós lemos isso em Gálatas 2:20. Essa vida que agora tem na carne é Jesus. Quando eu penso em fazer algo que não agrada, que não glorifica Jesus, eu mudo de direção. Eu deixo de fazer. Porque a vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não quero brincar achando que eu engano a Deus. Ninguém engana a Deus, irmãos. Precisamos ter consciência disso. Jesus Cristo mudou meu viver quando nos ensinou sobre o amor. Talvez você conheça várias histórias de amor, de Shakespeare e tantas outras histórias que a gente gosta de ouvir, mas nenhuma delas se compara ao amor de Jesus, porque é um amor genuíno, é um amor diferente de qualquer outro que você conhece. É robusto, é sólido, preenche. Sabe aquele vazio que as pessoas sentem? É a falta de Jesus. Mas quando Jesus muda o viver dessa pessoa, esse vazio é preenchido, que transborda, que permanece, porque é inesgotável, irmãos. O amor de Jesus não tem fim. O amor de Jesus por você lá na cruz continua dia após dia. Quando você acorda, quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, olha para quem está ao seu lado. Talvez seja o seu marido, a sua esposa, um filho. Deus ama você. E nós não podemos nos acostumar com esse amor, comparando com um amor qualquer, achando que de alguma forma somos merecedores. É um amor, o amor de Jesus é um amor que ao mesmo tempo que é leve, traz paz. É um amor de atitudes. Muitas vezes nós amamos de palavras, mas o amor de Jesus é um amor de atitude, irmãos. Por isso que Ele se deu na cruz por nós. Romanos 5:8 diz que quando nós ainda éramos pecadores, estávamos caminhando para a morte, para o inferno, Jesus nos amou. Quando eu era filha de ateu, eu também negava Jesus, mas Ele me amou. Irmãos, quando eu penso que hoje eu sou missionária dos irmãos, missionária dos batistas, que privilégio, irmãos. Quem sou eu? Mas apesar de mim, o Senhor me deu esse privilégio. O amor, irmãos, é o critério mais importante de um verdadeiro cristão. E aí, eu vou dar um salto aqui. Eu só quero que você pense
nesse amor como um amor incomparável, tá bom? Se você gravar isso, para mim já vai ser suficiente. O amor de Jesus é um amor de atitudes. Quando eu vou mostrar daqui a pouco, deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem me atrapalhar aqui. Quando você olha para o que a Junta de Missões Nacionais tem feito, eu quero te lembrar que não somos nós, Junta de Missões Nacionais. São vocês que fazem. Tudo que está acontecendo no Brasil é por conta desse amor de atitudes. Por isso que esse casal que estava lá me fugiu agora o país. Me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Eles eram empresários na Ucrânia. Deixaram tudo. Sabe por quê? Eles estavam orando porque tinham um chamado missionário. Eles queriam ser missionários no Brasil. E a Junta de Missões Nacionais precisavam de missionários para o sul, para a cidade de Prudentópolis, porque lá tem muitos letos, lá tem muitos ucranianos. E olha como Deus faz. Deus tira a Irina de lá com o marido e a filha, os filhos, e traz para o Brasil. Você faz parte disso. E há um movimento da Igreja Multiplicadora. Nós, missionários, trabalhamos com a visão da Igreja Multiplicadora. Todos nós fazemos discípulos, seja na escola, no trabalho, onde quer que sejamos. E é assim que tem acontecido em todo o Brasil. Muitas pessoas têm sido mais de 30 mil líderes por ano. Essa mulher, olha a cor da água, irmãos. O amor de Jesus que muda a nossa vida é de atitudes. Olha a cor dessa água. Você entraria nessa água? Olha a alegria dessa mulher que foi batizada lá no sertão, porque a vida dela foi transformada. É assim que Deus faz. E você faz parte disso. Aqui nós temos 912 missionários. Mas esse ano, em plena pandemia, nós já estamos chegando a quase 1000 missionários, que a Junta de Missões Nacionais cuida e administra, mas nós somos missionários dos irmãos. Amém, queridos? Amém. Recebam um abraço e a gratidão dos quase 1000 missionários da Junta de Missões, dos batistas brasileiros. Esse barco, vocês sabem que nós temos um barco, amém? Amém. Na Amazônia. Você pode ir lá. Deus está salvando muita gente. As Cristolândias, Jacareí, aqui em São José não tem, Jacareí. Porque você entendeu o amor de Deus. Se você entendeu esse amor, que é um amor grande, você precisa querer, desejar desse amor. E aí você não vai só falar, você vai ir junto conosco, lá na Amazônia, lá no sertão. Queridos, Deus tem nos dado esse privilégio. Eu só vou dizer aqui os tópicos, que eu havia separado. Jesus Cristo mudou o meu viver quando nos ensinou sobre o amor. Eu falei no primeiro, Jesus Cristo mudou o meu viver quando morreu em meu lugar. Jesus Cristo mudou o meu viver quando nos ensinou sobre o perdão. Eu gastaria um tempinho aqui falando a respeito disso, mas só para frisar, pessoas que têm a vida transformada por Jesus, mais do que bênçãos. Eu sei que todo mundo que está aqui essa noite gosta de bênçãos, não é verdade? Muita gente gosta de bênçãos, mas não gostam do Deus da bênção. Isso é perigoso. Mas quando nós temos a nossa vida transformada, quando Jesus muda o nosso viver, a nossa natureza também é transformada. Recebemos uma nova natureza. Há uma briga constante, é claro, entre o espírito e a carne. Mas, porque o nosso espírito é alimentado com a palavra, com a oração, o espírito vence, amém, irmãos? A gente luta para fazer a vontade de Deus, porque Jesus Cristo mudou o meu viver, eu sei, e procuro exercitar o perdão. Para terminar, Jesus Cristo mudou o meu viver quando me deu esperança de um futuro.
esse texto eu quero ler com os irmãos. Se eu passar 5 minutinhos, pastor, o senhor me perdoa? Por favor. Os irmãos, de repente o pastor até perdoa, né? Só que os irmãos vão embora. Irmãos, eu preciso ler esse texto antes de terminar. Vamos lá em Apocalipse. Esse seria o último tópico, a última razão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver quando me deu esperança de um futuro. Olha só João em Apocalipse aí falando, capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vindo do trono de todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É isso que acontece quando Jesus Cristo muda o nosso viver. Irmãos, nós temos uma esperança. Nós estamos aqui de passagem. Essa não é a nossa casa. O Brasil não é a nossa pátria eterna. É o lugar onde Deus nos colocou para anunciarmos esse grande amor dele pelas pessoas. Nós não podemos guardar para nós aquilo que nós recebemos de graça. Esse presente é para compartilhar com outros. Se você sabe que teve a vida mudada por Jesus, então peça para Deus te dar um amor de atitudes. Você não pode guardar só para você. Quando eu decidi enfrentar o meu pai, eu achava que a minha mãe ficaria com raiva de mim, os meus irmãos. Isso aconteceu por um tempo. Mas o meu irmão, que queimava as minhas Bíblias, que me batia junto com meu pai, ele se converteu. Ele é pastor da Assembleia de Deus. A minha mãe, que até tentava me defender, mas a limitação dela, ela não podia enfrentar o meu pai para me defender, nem eu queria, já bastava, né, o jeito que eles viviam. Ela também se converteu ao Senhor. E hoje, irmãos, poder olhar para minha família, vendo cada um deles se convertendo ao Senhor, eu tive que esperar muitos anos para que isso acontecesse. Mas a palavra de Deus é fiel, ela se cumpre. Deus não é homem para mentir. E esse lugar que está preparado para mim e para você, é a promessa de Deus. Jesus Cristo mudou o seu viver, porque Ele quer te levar para esse lugar. Aqui a gente chora, aqui a gente sofre, mas temos a presença do Senhor, o Espírito Santo que nos consola. Mas não é a nossa casa aqui. Nós estaremos junto com Ele. Então você precisa celebrar isso. Não guarde para você. Compartilhe as 4 ênfases. Porque Ele te amou, ame, multiplique, ore e reparta. Amém, queridos? Eu nem sei o que eu mostraria depois, mas não dá tempo. Acho que não é para falar. Nós temos um sonho chamado Brasil. José Carlos, em outra oportunidade vocês contam para eles, tá bom? Um sonho chamado Brasil. Uma carreta para o sertão. 2 Cristolândias a mais. São 43. Mas o Brasil está pedindo. Tem muita gente nas drogas. Vamos fechar os olhos? Eu vou deixar o slide, José Carlos. Depois compartilha com o pastor, tá bom? E quando for possível, compartilhe com a igreja. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada porque é tão bom nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz.
das coisas que o Senhor nos ensina dia após dia. Nos perdoa, Senhor, por nos acostumarmos e acharmos que não tem tanta graça, não é tão importante assim. Perdoa o nosso pecado, nos livra, Senhor, e cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida desta igreja, cuida do pastor, da família pastoral, cuida, Senhor, da Márcia, do José Carlos e dos meus queridos irmãos. Que um dia, Senhor, possamos estarmos juntos contigo lá no céu, porque essa foi uma das razões pela qual o Senhor mudou o nosso viver. E eu creio, Pai, e eu quero estar lá com o Senhor um dia. Muito obrigada, Pai, por nos ouvir, pela Tua presença aqui conosco. O Senhor é a pessoa mais importante neste lugar. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fomos muito abençoados. Por favor, fica aqui. Nós somos muito abençoados pela sua vida. É tão bom a gente poder ouvir o testemunho daquilo que Deus faz. E crer que Deus continua fazendo hoje. A Bíblia revela um Deus que desde o princípio tinha um plano. E esse plano continua acontecendo hoje. Aconteceu através da vida da Fabiana, alcançando a Edna, alcançando sua família, alcançando a nossa família e continua alcançando a vida de muitas pessoas. Então, que nós possamos anunciar essa verdade, porque Ele me amou, porque Ele nos amou, porque Ele ainda nos ama. Se nós como igreja, irmãos, anunciarmos, vivemos, orarmos por isso, amarmos como nós ouvimos aqui, demonstrar esse amor, certamente nós veremos, irmãos, muitas Ednas entrando nesse lugar, muitos Joelsons entrando nesse lugar, muitos José Carlos, muitas Márcias que precisam ouvir do amor do Senhor. Irmãos, eu amo a igreja porque a igreja é plano de Deus. Eu amo a igreja porque a igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus comprado por Ele. Então, eu olho aqui para esse grupo de pessoas aqui e eu louvo ao Senhor porque você está aqui, porque Ele nos ama. Nós podemos estar nessa noite aqui, mas ainda há muitas pessoas que o Senhor ama, que ainda não estão aqui, e é papel da igreja poder anunciar esse amor. Vamos orar, vamos agradecer. Quantos aqui foram abençoados essa noite, irmãos? Amém. A irmã Edna está perdoada? Sim, perdoada, Manda um abraço para o pastor Enoque, Nós vamos orar, depois vamos louvar o Senhor. Nosso Moeber vai nos conduzir na adoração. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por ouvirmos a sua palavra. Muito obrigado pelo testemunho que nessa noite nós podemos ouvir através da tua serva, de que o Senhor, Deus, a buscou, de que o Senhor a amou, de que o amor do Senhor foi anunciado pela Fabiana, e a partir dessa obediência, a partir desse entendimento, Pai, do nosso papel como igreja, a gente pode estar aqui hoje sendo abençoado, Pai, pela vida da irmã Edna, não somente pela vida dela, mas pastor Enoque, não somente por esse casal, mas pelos seus filhos. E assim, Deus, outras pessoas, ó Pai, terão a oportunidade de ouvir falar do Teu amor também. Que essa história se repita muitas vezes na vida da Tua igreja, não somente no PIB Morumbi, mas no meio da Tua igreja espalhada por todo o nosso país. E que muitas pessoas, Deus, tenham a oportunidade de poder Te conhecer. Usa nossas vidas, abençoa o trabalho do pastor Enoque, da irmã Edna também, da sua família, ó Pai, como missionários da Junta de Missões Nacionais, da nossa denominação. Nós Te louvamos, Deus, porque temos visto o trabalho, ó Pai, tão lindo, ó Pai, de um testemunho tão bonito, Deus, da nossa Junta de Missões Nacionais, com as Cristolândias, com os pontos missionários, campos missionários. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando, capacitando cada um deles, Deus, provendo todos os recursos e usando a Tua igreja, Deus, para que possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Fica conosco, é a oração que fazemos, no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar nosso Deus. Antes, quero deixar uma lembrança em nome da nossa igreja, como tem o projeto Sertão, e a gente, acho que tem tudo a ver com o projeto Sertão. Tá?
Bom, enquanto os músicos chegam até aqui à frente, agora sim, mencionando os nomes aqui, falei das meninas lá atrás, Rosineide, quem é o Rosineide? Levanta a mão. Rosineide, a Daiane, a Micaela e ainda a Evelyn. É Evelyn, as 4 ali. Meus irmãos, estão nos visitando nessa noite, oramos com elas na quinta-feira na live lá, missionária, estivemos conversando, compartilhando Jesus com elas também. A gente não está podendo abraçar, nem beijar, muita coisa, mas demonstra aí todo o teu carinho, toda a tua atenção para eles que estão nos visitando nessa noite, tá bom? Fique em pé, a gente vai encerrar cantando Poder para Salvar. Só Jesus tem esse poder e Ele nos aceita com os nossos medos, temores. montanhas e tem poder para salvar.
São muito bem-vindos. Então, como eu fiz a pergunta, vou fazer a pergunta. Quem gostaria que esses dois jovens estivessem conosco de novo semana que vem? São bem-vindos também, viu? Senão vocês vão achar que é só elas. Vocês também são muito bem-vindos. E que nós possamos, irmãos, nessa semana, viver Jesus e amar as pessoas. Vamos dizer todos juntos? Vivendo Jesus, amando as pessoas. Que nós possamos viver essa realidade. Vamos orar, feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós estamos adorando o Teu nome, cultuando, ouvindo da Tua palavra, vivendo os nossos irmãos, parte da Tua igreja. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite nós, assim como nós ouvimos aqui, Deus, nós ouvimos aquilo que a Tua palavra revela e temos ouvido, Pai, essa palavra, essas verdades. E talvez, ó Pai, não seja algo novo para muitas pessoas aqui, mas que nós possamos, Deus, sair com elas bem vivas no nosso coração, na nossa mente, desejosos, ó Pai, de poder vivê-las e abençoar a vida de outras pessoas. Nos despeça em paz, guardados por Ti, fica conosco, nos livre de todo o mal, abençoa a vida do Teu povo, da Tua igreja, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a Tua igreja, hoje e para todo sempre. Quando toda a igreja diz amém. Que Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos encerrando.